Existe um momento muito curioso na vida de quem está prestes a prosperar. Um momento silencioso que quase ninguém percebe. Não acontece quando o dinheiro chega. Não acontece quando as oportunidades aparecem. Acontece antes. Muito antes. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando pessoas extremamente bem-sucedidas. Empresários, inventores, milionários e líderes. E ele percebeu algo impressionante. Antes de qualquer grande mudança financeira, existia uma mudança invisível acontecendo dentro da mente da pessoa. E quase sempre essa mudança era precedida por uma fase difícil, uma fase de escassez, uma fase onde parecia que nada estava funcionando. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja olhando para sua realidade e pensando que as coisas estão demorando demais para acontecer. Talvez você esteja cansado de lutar, mas existe algo que poucas pessoas entendem. A fase de escassez muitas vezes não é um castigo, é uma preparação, porque antes de receber uma nova realidade, sua mente precisa ser ajustada para sustentar essa nova realidade. E é exatamente por isso que existem sinais, pequenos indícios, mudanças sutis, movimentos internos que revelam que algo está mudando dentro de você. E quando essas mudanças começam a aparecer, significa que a fase antiga está chegando ao fim. Neste vídeo você vai descobrir 19 sinais poderosos de que sua fase de escassez está terminando e que uma nova fase financeira está se aproximando. Preste muita atenção, porque se alguns desses sinais já estão acontecendo na sua vida, significa que sua mente já começou a se alinhar com uma realidade diferente. E antes de começarmos, quero te fazer um convite simples. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você acredita no poder da mente, da fé e da transformação pessoal, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Porque aqui nós falamos sobre algo que a maioria das pessoas ignora: a forma como a mente cria a realidade. Agora respire fundo. E vamos ao primeiro sinal. Primeiro sinal, você começa a sentir que não pertence mais à mentalidade de escassez. Algo dentro de você começa a incomodar quando as pessoas falam apenas de problemas, dificuldades e limitações. Conversas negativas começam a parecer pesadas. Reclamações constantes começam a cansar você. E não é arrogância, é evolução mental. Sua mente começa a rejeitar aquilo que antes parecia normal. Napoleon Hill dizia que a mente humana funciona como uma estação de rádio. Ela transmite e recebe frequências. E quando sua frequência mental muda, aquilo que antes parecia confortável começa a se tornar insuportável. Esse é um dos primeiros sinais de transformação. Segundo sinal, você começa a acreditar que sua vida pode mudar. Pode parecer algo simples, mas essa é uma das mudanças mais importantes que podem acontecer dentro de alguém. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que a vida era apenas aquilo que estava acontecendo. Talvez você tenha pensado que riqueza era algo distante, que prosperidade era para outras pessoas. Mas agora algo mudou. Você começa a sentir que existe algo maior esperando por você. Uma possibilidade, uma nova história. E essa pequena chama de esperança pode parecer fraca no começo, mas ela é extremamente poderosa, porque toda grande mudança começa com uma ideia. Terceiro sinal, você começa a prestar mais atenção no que pensa. Antes os pensamentos simplesmente passavam pela sua mente sem controle, mas agora algo diferente acontece. Você começa a perceber quando está pensando de forma negativa. Você começa a perceber quando está alimentando medo. E mais importante, você começa a corrigir isso. Napoleon Hill ensinava que riqueza começa com o domínio da própria mente. Porque quem controla os pensamentos, controla as decisões. E quem controla as decisões, muda o destino. Se você começou a observar seus próprios pensamentos, esse é um sinal claro de evolução mental. Quarto sinal, você começa a sentir um desejo forte de melhorar sua vida. Não é apenas um sonho. Não é apenas uma vontade passageira, é um desejo ardente, uma inquietação, uma sensação de que você não pode mais viver da mesma forma. Esse tipo de desejo é extremamente poderoso, porque segundo Napoleon Hill, todo sucesso começa com um desejo ardente. Não com sorte, não com acaso, mas com um desejo tão forte que a pessoa se recusa a aceitar uma vida comum. Se esse desejo começou a crescer dentro de você, significa que algo novo está sendo preparado. Quinto sinal, você começa a perceber oportunidades onde antes só via problemas. Antes você via obstáculos, agora você começa a ver possibilidades. Antes você pensava em desistir. Agora você começa a pensar em soluções. Essa mudança de perspectiva é um dos maiores indicadores de crescimento mental, porque a realidade externa raramente muda primeiro. O que muda primeiro é a forma como você enxerga essa realidade. E quando sua percepção muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, sua vida começa a seguir uma nova direção. E esse é apenas o começo, porque os próximos sinais são ainda mais profundos. Alguns deles revelam mudanças espirituais. Outros revelam mudanças emocionais. E outros mostram que sua mente já começou a se alinhar com uma nova realidade financeira. E quando esses sinais começam a aparecer juntos, a virada muitas vezes já está
muito próxima. Se você já percebeu algum desses sinais na sua vida, escreva nos comentários. Eu estou pronto para a virada, porque reconhecer esses sinais é o primeiro passo para acelerar o processo. Agora prepare-se, porque o próximo sinal é um dos mais fortes de todos, e quase ninguém percebe quando ele começa a acontecer. E quando isso acontece, a pessoa começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. É como se uma nova percepção estivesse se abrindo. E isso nos leva ao próximo sinal. Sexto sinal, você começa a sentir que algo grande está sendo preparado. Não existe ainda uma prova concreta. Nada mudou drasticamente no seu ambiente, mas existe uma sensação diferente dentro de você. Uma espécie de pressentimento silencioso de que sua história ainda não terminou. Napoleon Hill dizia que a intuição é a voz do subconsciente alinhada com a inteligência infinita. Quando sua mente começa a se alinhar com uma nova realidade, essa sensação aparece. É como se algo dentro de você dissesse: continue, você está no caminho. E muitas vezes essa sensação surge exatamente quando as dificuldades parecem maiores, porque é nesse ponto que muitas pessoas desistem. Mas quem continua, atravessa o portal da transformação. Sétimo sinal, você começa a se afastar naturalmente de pessoas negativas. Não é uma decisão consciente. Você simplesmente começa a perceber que algumas conversas não fazem mais sentido. Reclamações constantes. Pessoas que criticam tudo. Gente que vive dizendo que nada dá certo. Antes você participava dessas conversas. Agora algo dentro de você começa a rejeitar esse tipo de energia. E isso acontece por um motivo simples. Sua mente está mudando de frequência. Napoleon Hill afirmava que a mente humana se torna semelhante às pessoas com quem convivemos. Por isso, quando alguém começa a evoluir mentalmente, o ambiente antigo começa a parecer pequeno. Esse afastamento é um sinal poderoso. Significa que sua mente está se reorganizando para uma nova fase. Oitavo sinal, você começa a ter ideias diferentes. Ideias que antes nunca passaram pela sua mente. Ideias de projetos. Ideias de soluções. Ideias de novas possibilidades. Às vezes essas ideias surgem de forma inesperada. Durante um banho, durante uma caminhada, ou simplesmente enquanto você está em silêncio. Napoleon Hill chamava isso de imaginação criativa. É quando sua mente começa a acessar novas combinações de pensamento. E muitas vezes essas ideias são sementes de oportunidades futuras. Nono sinal, você começa a perceber pequenos avanços, talvez nada gigantesco ainda, mas pequenos sinais. Uma oportunidade inesperada. Uma conversa que abre uma possibilidade, um contato novo, um aprendizado importante. Pequenos movimentos que começam a aparecer, e muitas pessoas ignoram esses sinais. Mas quem entende o processo sabe que grandes mudanças quase sempre começam com pequenos movimentos. É como um trem gigante. Ele não começa em alta velocidade. Primeiro ele se move lentamente, mas depois ganha força. E quando ganha força, torna-se impossível de parar. Décimo sinal, você começa a desenvolver mais disciplina. Coisas que antes você adiava, agora começam a ser feitas. Você começa a organizar melhor seu tempo. Começa a cuidar mais da sua mente. Começa a prestar atenção no que consome. Livros, vídeos, informações. Porque algo dentro de você entende que crescimento exige preparação. Napoleon Hill dizia algo muito importante. Ele dizia que riqueza nunca chega para quem não está preparado para administrá-la. Segundo sinal, você começa a acreditar que sua vida pode mudar. Pode parecer algo simples, mas essa é uma das mudanças mais importantes que podem acontecer dentro de alguém. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que a vida era apenas aquilo que estava acontecendo. Talvez você tenha pensado que riqueza era algo distante, que prosperidade era para outras pessoas. Mas agora algo mudou. Você começa a sentir que existe algo maior esperando por você. Uma possibilidade, uma nova história. E essa pequena chama de esperança pode parecer fraca no começo, mas ela é extremamente poderosa, porque toda grande mudança começa com uma ideia. Terceiro sinal, você começa a prestar mais atenção no que pensa. Antes os pensamentos simplesmente passavam pela sua mente sem controle, mas agora algo diferente acontece. Por isso a mente precisa amadurecer antes. Esse processo de disciplina mental é um dos sinais mais fortes de que sua realidade está se reorganizando. 11º sinal, você começa a perder o medo de pensar grande. Antes você limitava seus próprios sonhos. Você pensava pequeno porque acreditava que aquilo era mais realista. Mas agora algo diferente acontece. Você começa a imaginar possibilidades maiores, uma vida melhor, mais liberdade, mais prosperidade. E o mais interessante é que essa visão começa a parecer possível. Esse é um momento extremamente importante, porque segundo Napoleon Hill, tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar. E quando a mente começa a aceitar uma nova possibilidade, o caminho começa a se abrir. 12º sinal, você começa a perceber coincidências estranhas. Pessoas certas aparecendo no momento certo. Informações que surgem exatamente quando você precisa, situações que parecem se alinhar. Algumas pessoas chamam isso de sorte, outras chamam de destino. Mas Napoleon Hill explicava isso de outra forma.
Ele dizia que quando a mente entra em harmonia com um objetivo definido, ela começa a atrair circunstâncias compatíveis com esse objetivo. Ou seja, sua mente começa a organizar a realidade ao seu redor. E isso cria encontros, oportunidades e situações que parecem coincidências, mas na verdade são resultados de alinhamento mental. E se você já percebeu alguns desses sinais acontecendo na sua vida, existe algo que você precisa entender. Isso significa que sua mente já começou a sair da frequência da escassez. E quando a mente muda, a realidade começa a seguir o mesmo caminho. Mas agora vamos entrar em sinais ainda mais profundos. Sinais que mostram que sua transformação não é apenas mental, mas também emocional e espiritual. E o próximo sinal é um dos mais poderosos de todos, porque ele mostra que você está deixando para trás a identidade antiga. E quando isso acontece, uma nova realidade começa a se formar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Minha fase está mudando porque reconhecer os sinais da mudança é o primeiro passo para acelerar a virada. Agora, prepare-se, porque o próximo sinal revela que sua identidade está sendo reconstruída. E quando a identidade muda, o destino muda junto. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre transformação financeira. A maioria acredita que a mudança acontece quando o dinheiro aparece. Mas Napoleon Hill ensinava algo completamente diferente. Ele dizia que a mudança real acontece quando a identidade da pessoa começa a se transformar. Antes do dinheiro, vem a mentalidade. Antes da prosperidade, vem a nova visão de si mesmo. E isso nos leva ao próximo sinal. 13º sinal, você começa a se ver de forma diferente. Durante muito tempo, talvez você tenha se enxergado como alguém comum. E isso nos leva a uma das mudanças mais importantes que acontecem quando a fase de escassez está terminando. Você começa a pensar em criação, e não apenas em sobrevivência. Durante muito tempo, talvez sua mente estivesse focada apenas em pagar contas, resolver problemas, sobreviver ao mês. Mas quando a mentalidade começa a mudar, sua mente começa a pensar diferente. Você começa a pensar em projetos, em crescimento, em expansão, em possibilidades. Isso acontece porque sua mente começa a sair do modo de defesa e entrar no modo de criação. Napoleon Hill chamava isso de mudança de paradigma mental. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre transformação financeira. A maioria acredita que a mudança acontece quando o dinheiro aparece. Mas Napoleon Hill ensinava algo completamente diferente. Ele dizia que a mudança real acontece quando a identidade da pessoa começa a se transformar. Antes do dinheiro, vem a mentalidade. Antes da prosperidade, vem a nova visão de si mesmo. E isso nos leva ao próximo sinal. 13º sinal, você começa a se ver de forma diferente. Durante muito tempo, talvez você tenha se enxergado como alguém comum. E isso nos leva a uma das mudanças mais importantes que acontecem quando a fase de escassez está terminando. Você começa a pensar em criação, e não apenas em sobrevivência. Durante muito tempo, talvez sua mente estivesse focada apenas em pagar contas, resolver problemas, sobreviver ao mês. Mas quando a mentalidade começa a mudar, sua mente começa a pensar diferente. Você começa a pensar em projetos, em crescimento, em expansão, em possibilidades. Isso acontece porque sua mente começa a sair do modo de defesa e entrar no modo de criação. Napoleon Hill chamava isso de mudança de paradigma mental. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre transformação financeira. A maioria acredita que a mudança acontece quando o dinheiro aparece. Mas Napoleon Hill ensinava algo completamente diferente. Ele dizia que a mudança real acontece quando a identidade da pessoa começa a se transformar. Antes do dinheiro, vem a mentalidade. Antes da prosperidade, vem a nova visão de si mesmo. E isso nos leva ao próximo sinal. 13º sinal, você começa a se ver de forma diferente. Durante muito tempo, talvez você tenha se enxergado como alguém comum. E isso nos leva a uma das mudanças mais importantes que acontecem quando a fase de escassez está terminando. Você começa a pensar em criação, e não apenas em sobrevivência. Durante muito tempo, talvez sua mente estivesse focada apenas em pagar contas, resolver problemas, sobreviver ao mês. Mas quando a mentalidade começa a mudar, sua mente começa a pensar diferente. Você começa a pensar em projetos, em crescimento, em expansão, em possibilidades. Isso acontece porque sua mente começa a sair do modo de defesa e entrar no modo de criação. Napoleon Hill chamava isso de mudança de paradigma mental. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre transformação financeira. A maioria acredita que a mudança acontece quando o dinheiro aparece. Mas Napoleon Hill ensinava algo completamente diferente. Ele dizia que a mudança real acontece quando a identidade da pessoa começa a se transformar. Antes do dinheiro, vem a mentalidade. Antes da prosperidade, vem a nova visão de si mesmo.
E isso nos leva ao próximo sinal. 13º sinal, você começa a se ver de forma diferente. Durante muito tempo, talvez você tenha se enxergado como alguém comum. E isso nos leva a uma das mudanças mais importantes que acontecem quando a fase de escassez está terminando. Você começa a pensar em criação e não apenas em sobrevivência. Durante muito tempo, talvez sua mente estivesse focada apenas em pagar contas, resolver problemas, sobreviver ao mês. Mas quando a mentalidade começa a mudar, sua mente começa a pensar diferente. Você começa a pensar em projetos, em crescimento, em expansão, em possibilidades. Isso acontece porque sua mente começa a sair do modo de defesa e entrar no modo de criação. Napoleon Hill chamava isso de mudança de paradigma mental. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre transformação financeira. A maioria acredita que a mudança acontece quando o dinheiro aparece. Mas Napoleon Hill ensinava algo completamente diferente. Ele dizia que a mudança real acontece quando a identidade da pessoa começa a se transformar. Antes do dinheiro, vem a mentalidade. Antes da prosperidade, vem a nova visão de si mesmo. E isso nos leva ao próximo sinal. 13º sinal, você começa a se ver de forma diferente. Durante muito tempo, talvez você tenha se enxergado como alguém comum. E isso nos leva a uma das mudanças mais importantes que acontecem quando a fase de escassez está terminando. Você começa a pensar em criação e não apenas em sobrevivência. Durante muito tempo, talvez sua mente estivesse focada apenas em pagar contas, resolver problemas, sobreviver ao mês. Mas quando a mentalidade começa a mudar, sua mente começa a pensar diferente. Você começa a pensar em projetos, em crescimento, em expansão, em possibilidades. Isso acontece porque sua mente começa a sair do modo de defesa e entrar no modo de criação. Napoleon Hill chamava isso de mudança de paradigma mental. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre transformação financeira. A maioria acredita que a mudança acontece quando o dinheiro aparece. Mas Napoleon Hill ensinava algo completamente diferente. Ele dizia que a mudança real acontece quando a identidade da pessoa começa a se transformar. Antes do dinheiro, vem a mentalidade. Antes da prosperidade, vem a nova visão de si mesmo. E isso nos leva ao próximo sinal. 13º sinal, você começa a se ver de forma diferente. Durante muito tempo, talvez você tenha se enxergado como alguém comum. E isso nos leva a uma das mudanças mais importantes que acontecem quando a fase de escassez está terminando. Você começa a pensar em criação e não apenas em sobrevivência. Durante muito tempo, talvez sua mente estivesse focada apenas em pagar contas, resolver problemas, sobreviver ao mês. Mas quando a mentalidade começa a mudar, sua mente começa a pensar diferente. Você começa a pensar em projetos, em crescimento, em expansão, em possibilidades. Isso acontece porque sua mente começa a sair do modo de defesa e entrar no modo de criação. Napoleon Hill chamava isso de mudança de paradigma mental. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre transformação financeira. A maioria acredita que a mudança acontece quando o dinheiro aparece. Mas Napoleon Hill ensinava algo completamente diferente. Ele dizia que a mudança real acontece quando a identidade da pessoa começa a se transformar. Antes do dinheiro, vem a mentalidade. Antes da prosperidade, vem a nova visão de si mesmo. E isso nos leva ao próximo sinal. 13º sinal, você começa a se ver de forma diferente. Durante muito tempo, talvez você tenha se enxergado como alguém comum. E isso nos leva a uma das mudanças mais importantes que acontecem quando a fase de escassez está terminando. Você começa... Existe um detalhe extremamente curioso que Napoleon Hill percebeu ao estudar pessoas que saíram da escassez para construir riqueza. Antes da virada acontecer no mundo físico, algo começa a acontecer no comportamento da pessoa. Pequenas atitudes começam a mudar. Decisões começam a ser tomadas de forma diferente. E muitas vezes essas mudanças passam despercebidas. Mas para quem observa com atenção, elas são sinais muito claros de que a mente já começou a sair da escassez. E quando a mente muda, a realidade inevitavelmente começa a seguir o mesmo caminho. Um dos primeiros comportamentos que aparecem nessa fase é algo muito simples. Você começa a cuidar melhor da sua própria mente. Antes, talvez você aceitasse qualquer tipo de informação entrando na sua cabeça. Notícias negativas, conversas pessimistas, conteúdos que alimentavam medo, mas agora algo diferente acontece. Você começa a selecionar melhor aquilo que consome. Você começa a perceber que aquilo que entra na sua mente influencia diretamente aquilo que sai da sua vida. Napoleon Hill ensinava que a mente humana funciona como um jardim. Se você não plantar ideias positivas, as ideias negativas crescerão sozinhas. Por isso, pessoas que estão prestes a prosperar começam a proteger a própria mente. Outro comportamento começa a surgir. Você começa a tomar pequenas decisões que antes adiava. Talvez coisas simples. Organizar sua rotina, começar um projeto, aprender uma nova habilidade, conversar com pessoas que podem abrir portas. Essas pequenas decisões parecem insignificantes no começo,
mas elas criam movimento, e movimento gera transformação. Napoleon Hill dizia que a ação é a ponte entre desejo e realidade. Muitas pessoas desejam prosperar, mas poucas agem de forma consistente. Quando a ação começa a aparecer, significa que a mente já está se alinhando com o resultado. Outro comportamento muito interessante começa a surgir. Você começa a acreditar mais em si mesmo. Talvez não completamente ainda, mas aquela voz interna que dizia que você não conseguiria, começa a ficar mais fraca, e uma nova voz começa a surgir. Uma voz que diz: tente mais uma vez. Continue. Você pode ir mais longe. Essa mudança interna pode parecer pequena, mas ela é extremamente poderosa, porque a autoconfiança muda completamente a forma como uma pessoa age no mundo. Napoleon Hill dizia que confiança em si mesmo é o primeiro requisito para grandes realizações. Sem confiança, a mente se sabota com confiança. A mente encontra caminhos. Outro comportamento começa a aparecer. Você começa a prestar mais atenção nas oportunidades. Antes talvez você estivesse tão ocupado lidando com problemas que nem percebia quando uma porta se abria. Agora sua mente começa a ficar mais alerta. Você começa a perceber possibilidades escondidas em situações comuns. Uma conversa que pode gerar uma parceria. Uma ideia simples que pode virar um projeto. Uma oportunidade que antes parecia pequena, mas que pode crescer. Napoleon Hill dizia que a oportunidade muitas vezes se apresenta na forma de trabalho, desafio ou responsabilidade. Por isso muitas pessoas ignoram as oportunidades, mas quem está mentalmente preparado consegue reconhecê-las. Outro comportamento começa a surgir nessa fase. Você começa a desenvolver uma mentalidade de crescimento. Em vez de pensar, eu não sei fazer isso, você começa a pensar, eu posso aprender. Essa pequena mudança de mentalidade é uma das maiores diferenças entre quem prospera e quem permanece estagnado. Porque quem acredita que pode aprender, evolui constantemente. E quem evolui constantemente, inevitavelmente aumenta suas oportunidades. Napoleon Hill ensinava que a mente humana não tem limites definidos, exceto aqueles que nós mesmos aceitamos. Quando você para de aceitar limitações, novas possibilidades começam a surgir. E existe ainda outro comportamento extremamente poderoso que começa a aparecer. Você começa a sentir menos medo de agir. O medo não desaparece completamente, mas ele deixa de paralisar você. Antes talvez o medo impedisse qualquer tentativa. Agora você começa a agir mesmo com medo. E isso muda tudo, porque a ação gera experiência. Experiência gera aprendizado. E aprendizado gera evolução. Napoleon Hill dizia que o medo é muitas vezes apenas uma criação da própria mente. Quando alguém decide agir apesar do medo, a mente descobre que é muito mais poderosa do que imaginava. E pouco a pouco, a pessoa começa a perceber algo incrível. Ela começa a perceber que a escassez não era apenas uma condição externa, era também uma condição mental. E quando a mente começa a sair dessa condição, a realidade começa a mudar. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Algo que muitas pessoas só percebem depois que a virada já aconteceu. A pessoa começa a se tornar uma nova versão de si mesma. Uma versão mais forte, mais consciente, mais preparada. E quando essa nova identidade se consolida, o resultado financeiro se torna apenas consequência. Napoleon Hill resumiu esse processo de forma muito clara. Ele diz que riqueza não começa na carteira, começa na mente. Por isso a transformação interna sempre vem antes da transformação externa. Agora quero te fazer uma pergunta muito importante. Você já percebeu algumas dessas mudanças acontecendo na sua vida? Se a resposta for sim, existe uma grande chance de que sua mente já esteja deixando para trás a fase de escassez. E quando isso acontece, a virada muitas vezes está mais próxima do que parece. Se você sente que algo dentro de você mudou, escreva nos comentários. Eu estou saindo da escassez porque declarar isso fortalece sua nova mentalidade. E na próxima parte vamos fechar este vídeo com algo extremamente poderoso. Vamos falar sobre o momento exato em que a virada financeira acontece. E sobre como muitas pessoas chegam muito perto desse momento, mas acabam desistindo antes de alcançá-lo. E entender isso pode ser a diferença entre permanecer na mesma realidade ou entrar definitivamente em uma nova fase de prosperidade. Existe um momento na jornada de quem está prestes a prosperar que quase ninguém percebe. Um momento silencioso, um momento invisível, um momento em que a pessoa olha para sua vida e parece que nada mudou ainda. As contas ainda existem, os desafios ainda existem, alguns problemas ainda parecem os mesmos. Mas dentro da mente, tudo já mudou. E Napoleon Hill dizia algo extremamente importante sobre esse momento. Ele dizia que a maioria das pessoas desiste exatamente quando está mais próxima da virada, porque nesse ponto o progresso ainda não é totalmente visível. A transformação ainda está acontecendo nos bastidores. É como uma semente debaixo da terra. Durante semanas, nada aparece. Quem olha de fora acredita que nada está acontecendo. Mas dentro do solo, algo está acontecendo. A semente está criando raízes. Está
se fortalecendo, está preparando o momento em que finalmente vai romper a superfície. E quando esse momento chega, o crescimento começa a se tornar visível. A vida funciona da mesma forma. Napoleon Hill percebeu que antes de qualquer grande mudança financeira, existe um período de preparação invisível, um período onde a mente está se reorganizando, onde os hábitos estão mudando, onde a visão de mundo está sendo reconstruída. E quem atravessa esse período sem desistir, quase sempre encontra a virada do outro lado. Agora pense com sinceridade. Quantos dos sinais que falamos neste vídeo já apareceram na sua vida? Talvez você tenha começado a pensar diferente. Talvez tenha começado a acreditar mais em si mesmo. Talvez tenha começado a buscar conhecimento. Talvez tenha começado a perceber oportunidades onde antes via apenas dificuldades. Talvez você tenha sentido aquela intuição silenciosa de que sua história ainda pode mudar. Se isso está acontecendo com você, existe uma grande chance de que sua fase de escassez esteja realmente chegando ao fim. Mas existe algo que você precisa entender. A mudança não acontece apenas porque você deseja. Ela acontece porque você continua. Continua aprendendo, continua tentando, continua acreditando. Napoleon Hill dizia que persistência é o teste final que separa aqueles que realmente prosperam daqueles que param no meio do caminho. E a verdade é simples. A maioria das pessoas não falha porque não tem capacidade. Elas falham porque desistem cedo demais. Mas quem continua, começa a perceber algo incrível. A realidade começa a responder de forma diferente. Novas oportunidades começam a aparecer. Novas conexões começam a surgir. Novas ideias começam a gerar resultados. E, pouco a pouco, aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar inevitável. E então chega o momento em que a virada finalmente se torna visível. O momento em que a pessoa olha para trás e percebe que tudo aquilo que parecia atraso, na verdade era preparação. Napoleon Hill resumiu essa ideia de forma brilhante. Ele dizia: a derrota temporária muitas vezes é apenas o caminho que leva a um sucesso muito maior. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Talvez a fase difícil que você enfrentou não tenha sido o fim da história. Talvez tenha sido o início da transformação. Talvez tenha sido o processo que estava preparando você para algo maior. Por isso, nunca subestime o poder da sua própria mente. Porque quando a mente muda, a realidade começa a seguir o mesmo caminho. E se você chegou até aqui neste vídeo, eu quero deixar uma mensagem muito clara. Sua história ainda não terminou. Sua fase de escassez não define o seu futuro. Ela pode ter sido apenas o capítulo que preparou você para algo maior. Agora quero te convidar a fazer algo simples. Escreva aqui nos comentários uma frase poderosa: minha nova fase já começou. Porque palavras repetidas com convicção ajudam a fortalecer a identidade que está nascendo dentro de você. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Porque aqui nós falamos sobre algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga a vida. O poder da mente, o poder da persistência e o poder de acreditar que sua realidade pode mudar. Porque às vezes, tudo o que separa uma pessoa da prosperidade é a decisão de continuar